Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 8, a supremacia de Cristo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas, se vocês puderem, o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A supremacia de Cristo, lição de sábado. O verso para memorizar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. E nesta semana retornamos ao estudo de Colossenses, iniciado nas lições 1 e 2. No estudo de quinta-feira da lição 2, vimos que em Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12, Paulo orou pelos crentes de Colossos, pedindo que vivessem de forma agradável a Deus. Nos versos 12 e 13 ele descreve o contraste entre dois reinos, o da luz e os das trevas. A herança dos santos na luz, Colossenses 1:12, e o poder das trevas, Colossenses 1:13. Deus Pai nos capacitou a participar da herança eterna no reino da luz, libertou-nos do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que temos a redenção e a remissão dos pecados, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Em outras palavras, é por meio de Jesus, que é Deus e nosso Criador, que recebemos a redenção. Ele realizou essa obra por nós e pela fé nele fomos transferidos do reino nas trevas para o reino do seu Filho amado. E nesta semana exploraremos algumas das declarações mais profundas e abrangentes sobre Jesus encontradas no Novo Testamento. Refletiremos sobre o que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. Lição de domingo: imagem do Deus invisível. Quando nos olhamos no espelho ou em uma fotografia, vemos uma imagem de nós mesmos, mas ela é apenas uma representação plana de duas dimensões. Uma escultura pode transmitir uma ideia mais precisa das formas, mas ainda está longe de capturar a realidade viva, dinâmica em movimento. O conceito bíblico de imagem, embora às vezes se refira a essas representações limitadas, aponta para algo muito mais profundo e abrangente. Pergunta número 1. Leia Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, e capítulo 5, verso 3, e 1 Coríntios capítulo 15, versos 49, e 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Hebreus capítulo 10, verso 1. O que esses textos ensinam a respeito de imagem? De que maneira eles são diferentes da descrição de Jesus como a imagem de Deus? Os seres humanos foram criados para serem parecidos com Deus nos aspectos físico, espiritual, relacional e funcional. No entanto, eles refletem a imagem de Deus apenas em certos aspectos, e o pecado danificou até mesmo isso. Mas Jesus nos permite ver o Deus invisível. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. Ele é a expressão exata da natureza de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o pensamento de Deus feito audível e o caráter de Deus feito visível.
Pergunta número 2. Leia Mateus capítulo 11, verso 27 e João capítulo 1, versos 1, 2 e 14 e 18. O que torna Jesus o único capaz de revelar plenamente o Pai? Jesus descreveu sua relação com Deus o Pai de várias maneiras. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, verso 17. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Além disso, Jesus frequentemente usou o nome divino eu sou para se referir a si mesmo sendo sentido absoluto. Êxodo capítulo 3, verso 14. E ele disse, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versos 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, verso 58. Isso foi os fariseus dizendo que Abraão era o pai deles. E Jesus falando, Abraão viu a minha vinda e ficou feliz. Aí eles relataram a Jesus, mas o Senhor não tem nem 40 ou 50 anos. E você viu Abraão? Querendo tirar sarro da cara de Jesus. E ele falou isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Acabou com os fariseus. Mas eles não discerniram na sua cabeça. Pergunta no rodapé. Se Jesus não fosse Deus, isso significaria que o Pai enviou um ser criado para morrer por nós? Por que é tão importante e faz tanta diferença que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, tenha morrido por nós? Porque, você lê lá, Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. O que você acha? Quem criou, junto com Deus ali, todas as coisas? Só por falar, nem por agir, só por falar, haja luz. Quer dizer, Jesus. Jesus também é Deus. E você não deve nem levar conta essa pergunta. Eu já falei de bate-pronto que Jesus é Deus. Lição de segunda-feira. O primogênito de toda a criação. No Novo Testamento, o termo primogênito geralmente se refere a Jesus. Ver Lucas capítulo 2, verso 7, Romanos capítulo 8, verso 29, Hebreus capítulo 1, verso 6 e Apocalipse capítulo 1, verso 5, incluindo as duas ocorrências em Colossenses. No entanto, mesmo quando usado para as outras pessoas, o termo não indica necessariamente o primeiro filho em ordem cronológica. Um conceito bíblico de primogênito enfatizado o relacionamento especial entre o filho e o pai, independentemente da ordem de nascimento. Além disso, há exemplos de filhos mais jovens que assumiram maior destaque como Isaque, Jacó e José. Embora fosse o mais novo de 8 irmãos, foi ungido rei. 1 Samuel capítulo 16, verso 10 a 13. Por meio do salmista, Deus declarou: farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmos capítulo 89, verso 27. O Senhor também disse a Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo capítulo 4, verso 22. Nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância. Pergunta número 3. Leia Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Por que Paulo chamou Jesus de primogênito de toda a criação? Paulo não sugeriu em nenhum momento que Jesus foi o primeiro a ser criado. Pelo contrário, ele negou categoricamente essa possibilidade. O apóstolo destacou que Jesus criou todas as coisas.
elas foram feitas por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Essas expressões mostram que Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Ver Éfeso capítulo 3, verso 9, João capítulo 1, versos 1 a 3 e Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vocês acham o quê? Que quem conversava com Moisés? Quem conversava com Abraão? Quem conversou com Noé? Quem conversou com Jó? Isso era tudo no Antigo Testamento. Jesus, ele conversou com todas essas pessoas. A declaração de Paulo é extremamente abrangente. Tudo significa absolutamente tudo, em termos especiais, céus e terra. Ontológicos, coisas visíveis e invisíveis, e funcionais, tronos, soberanias, poderes e autoridades. A expressão poderes e autoridades geralmente se refere a seres angelicais. Éfeso capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. Para evitar mal-entendidos, Paulo acrescentou que Jesus existia antes de todas as coisas. Colossenses 1, 17. O termo grego pró, antes, pode indicar posição. O mais importante de todos, tempo existia antes de tudo ser criado. Porém, em todos os outros escritos de Paulo, essa expressão se refere ao tempo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, Gálatas capítulo 1, verso 17, Efésios capítulo 1, verso 4. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste. Colossenses 1, 17. A palavra grega synstemini significa literalmente unir. Jesus mantém todo o universo conectado, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Pergunta no rodapé: Deus, o Criador, por nós, por que seria uma blasfêmia acreditar que nossas obras poderiam adicionar algo ao que Cristo já fez por nós? Por que deixa Cristo reinar sobre todos nós? Não devemos, como se diz, invadir as coisas de Deus. A gente é criado por Ele. E o que devemos fazer? Apenas adorar o Criador e aceitar em seu coração, em sua vida. Apenas isso. E pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Lição de terça-feira: a cabeça do corpo, a igreja. Pergunta número 4. Éfeso capítulo 1, verso 22 e Colossenses capítulo 2, verso 10. O que significa cabeça nessas passagens? O que Paulo quis dizer ao chamar Jesus de cabeça da igreja? Éfeso capítulo 5, verso 23. O termo cabeça é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. Essa alegoria está presente em muitas línguas ao redor do mundo. O uso também é encontrado ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja como o termo cabeça é utilizado em alguns versos. 1. Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo capítulo 18, verso 25. Número 2. Os cabeças das casas dos pais da congregação. Números capítulo 31, versos 26. 3. Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, verso 13. 4. A capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Isaías capítulo 7, verso 8. Número 5. Os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça. Oséias capítulo 1, verso 11. Número 6. Escutem agora isto, governantes, literalmente cabeças, da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Miqueias capítulo 3, verso 9. 7. Cristo é o cabeça de todo o homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Assim, Cristo, como a cabeça da igreja, exerce liderança, oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Colossenses capítulo 2, verso 19. Pergunta número 5.
Leia 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 27. Nesse texto, Paulo comparou a igreja a um corpo. Que aspectos da igreja essa comparação nos ajuda a entender? Assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes só percebemos a importância de algo quando o perdemos. Pergunta no rodapé: se você tivesse que escolher entre perder um braço ou uma perna, qual seria a sua escolha? O que isso nos ensina sobre a importância de cada pessoa como parte da igreja? É como se diz: se você perder um braço, você vai perder uma parte do corpo importante, né, que você realiza as suas coisas com as mãos. Como eu sou destro, eu escolheria a esquerda, porque eu faço a maioria das coisas com a direita. Mas a esquerda também é importante para mim, porque ajuda a direita a fazer, ajuda a auxiliar a fazer as coisas. E a perna você não anda. Você anda mais com prótese, né? Que é difícil. E de uma parte das pessoas na igreja é de parar com fofocas e de fazer uma união, fazer uma comunidade. Lição de quarta-feira: o princípio, o iniciador. Leia, pergunta número 6, leia Colossenses capítulo 1, verso 18. O que significa dizer que Cristo é a cabeça e o princípio? Como essas ideias estão conectadas? Em hebraico, as palavras traduzidas como cabeça, roshi, e princípio, resiti, estão relacionadas. A primeira ocorrência de resiti nas Escrituras aparece em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, resiti, Deus criou os céus e a terra. Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa da sua encarnação, mas também porque ele é o Criador. Em grego, a palavra traduzida como princípio, archi, tem um significado bastante amplo. Em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja, Colossenses capítulo 1, verso 18, e, portanto, a cabeça dela da mesma forma que é o princípio ou iniciador da criação. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também por meio da sua ressurreição, Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, o originador da nova criação, como o salário do pecado é a morte. Sua vitória sobre a morte demonstra tanto sua vitória sobre o pecado quanto seu poder de nos recriar à sua imagem. Isso explica por que Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Sobre o significado de primogênito, veja o estudo de segunda-feira. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo a primeira. Moisés foi o primeiro a ressuscitar, o que explica o conflito entre Miguel e o diabo a respeito de seu corpo. Judas capítulo 1, verso 9. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Número 1. Ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. 2. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. 3. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. 4. Ele é a cabeça da igreja que é o seu corpo. 5. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. 6. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. 7. Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. Pergunta no rodapé: o que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida? É aceitar a Cristo, é viver no caminho de Cristo e abandonar o pecado. Lição de quinta-feira: reconciliando todas as coisas.
Pergunta número 7. Leia Colossenses capítulo 1, verso 19. O que é reconciliação que aconteceu por meio da cruz e quão abrangente ela é? Paulo utilizou uma expressão grega fascinante para concluir sua descrição de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, verso 19, ele escreveu que foi de agrado do Pai que toda a plenitude da divindade habitasse em Cristo. Compare com Colossenses capítulo 2, verso 9. Mas qual é o significado do termo plenitude nesse contexto? João a descreveu como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. E essa plenitude envolve vários aspectos da eternidade, a autoexistência de Deus, seu poder de criar e recriar. O mais importante, porém, é que nossa plenitude revela a sabedoria divina em vencer o pecado e a morte por meio do método mais inimaginável, a cruz. Deus transformou um objeto de vergonha em um poderoso testemunho de seu amor eterno por toda a criatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A única maneira de derrotar o pecado para sempre e restaurar todas as coisas está unida nesta gloriosa verdade. Deus amou, Ele amou o universo e nos amou tanto que arriscou tudo para nos salvar por meio da morte de Cristo na cruz. A palavra grega traduzida como o mundo é cosmos, que frequentemente se refere ao universo como um todo. Ao mencionar como seguimos a Cristo, Paulo disse: viemos ser um espetáculo para o universo, cosmos, tanto para os anjos como para os homens. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Com dor e espanto o céu contemplou Cristo suspenso na cruz. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. No início do grande conflito, os anjos não entendiam isso, porém não será assim quando terminar a grande controvérsia. Naquele momento tendo sido completado o plano da redenção, o caráter de Deus será revelado a todos os seres inteligentes. Por essas razões, os anjos poderiam se alegrar ao contemplarem a cruz do Salvador. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. Ele pensava em tudo isso quando na cruz exclamou: está consumado. João capítulo 19, verso 30. Está relatado no livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen Goldwhite. Páginas 612, 615 e 616. Lição de sexta-feira. Estudo adicional. Um homem que fosse meramente a um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. De duas, uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode silenciá-lo como sendo um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Olha só que importante, hein? Que esse rapaz falou, hein? C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples, Rio de Janeiro. Thomas Nelson, Brasil, 2017, na página 86. Olha, importante. Ele quis dizer aqui que não venha com mimimi, falar algo que não é verdade de Jesus. Que ou é ou não é. É 8 ou 80, como se diz. Bem interessante. A palavra de Thomas, não sei se é Lewis ou Thomas Nelson, né? O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. O Filho é de toda a plenitude da divindade manifesta. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, verso 3. Cristo é o Filho de Deus, preexistente e existente por si mesmo.
Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente, Filho eterno existente por si mesmo. Ellen Goldwhite no livro Evangelismo, páginas 425 e 426. Então, povo de Deus, essa foi a lição em Cristo em Filipenses e Colossenses, a lição número 8. Tá bom? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades de Tua palavra, para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!